E aí, beleza? Anderson Prado aqui para mais um vídeo sobre Photoshop. E na videoaula de hoje você vai aprender de um jeito super simples como aplicar texto dentro de imagem no Photoshop, preservando totalmente as propriedades editáveis do texto, ou seja, deixando o texto totalmente editável, o que facilita novas alterações e futuras correções. O bacana é que, além de você poder aplicar imagens em textos, você vai poder usar o mesmo conceito, a mesma técnica para aplicar imagem em formas pré-definidas, como retângulo, quadrado, círculo ou até mesmo imagens personalizadas. Abra a imagem que você irá usar para o efeito no Photoshop e vamos ver como isso pode ser feito. Então, uma vez com a imagem aberta no Photoshop, você pode pressionar a letra T para selecionar a ferramenta de texto ou simplesmente clicar aqui na própria ferramenta de texto. Dando um clique na imagem, o cursor já fica disponível para você digitar o texto. No meu caso, eu vou usar a palavra texto, mas você pode usar a palavra de sua preferência. O próximo passo é a formatação desse texto. É fazer com que ele fique de uma forma que valorize mais a imagem para que o efeito fique mais visível. Então, para isso é importante que você escolha uma fonte com contornos mais grossas, uma fonte com mais volume, uma fonte em negrito, por exemplo. Isso vai fazer com que a imagem apareça mais e que o efeito fique mais bacana, fique mais interessante. Vamos formatar o texto com isso em mente. Então, eu vou clicar aqui, ó, abrir para mim aqui a janela do painel para a gente poder ajustar as propriedades, ou seja, a formatação do texto, né, o painel caractere. Se ele não estiver aparecendo aqui para você, se ele não estiver visível, você pode vir aqui no menu Window e clicar na opção caractere. Então, eu vou dar um duplo clique aqui na miniatura do texto, isso vai fazer com que o texto fique todo selecionado. Eu vou aumentar um pouco aqui o texto, né, para a gente ver como é que vai ficando, como é que está ficando. O próximo passo vai ser duplicar a camada principal, que a gente vai aplicar o efeito. Eu vou clicar aqui no olho ao lado da camada background aqui, que é a camada principal, para desmarcar essa camada. E vou mover a camada que a gente acabou de duplicar para cima da camada do texto. Feito isso, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima da camada que a gente duplicou e vai clicar na opção Create Clip Mask ou criar máscara de corte, se você usa o Photoshop em português. Ok? Automaticamente ele cria uma máscara baseado na camada inferior, ou seja, na camada do texto. Então aqui a gente já tem o texto com a imagem, né? O efeito é basicamente isso. Então aqui a gente já tem a imagem aplicada no texto, aqui a gente preserva o texto editável, né? Então se eu digito outra palavra, o efeito permanece. Então eu vou voltar aqui para uma palavra texto. Ok. Agora nós vamos de fato formatar para que o texto ganhe mais volume e para que o efeito fique mais encorpado, né? Fique mais bacana. Então vou dar um duplo clique aqui de novo para selecionar. Vou clicar na primeira opção aqui que ele vai criar uma espécie de... Ele vai criar um falso negrito, ou seja, ele vai deixar o texto com mais volume. Ok. Vou também na terceira opção deixar todas as letras maiúsculas. Ok. Agora eu vou escolher uma outra fonte. Então, se você selecionar aqui, ó, você pode tanto escolher aqui, né, visualmente olhando aqui pelo menu lateral, ou você pode simplesmente setinha para baixo, né, e pressionando até encontrar a fonte que você gostaria. Ou também você pode digitar o nome da fonte. Vou escolher essa aqui, Arial Black. Ok. Está um pouco grande, né, a fonte, então vou
Vou diminuir essa fonte um pouco. Ainda aqui no painel de propriedades do texto, eu vou diminuir o espaço entre os caracteres, ou seja, esse espaço que tem entre as letras. Então, com o texto selecionado, então eu vou diminuir esse espaço. Então veja, se você quiser, você ainda pode ajustar, né? Eu vou aumentar um pouco mais o texto. Ok. Agora eu vou centralizar o texto aqui, né, na nossa... Você pode aplicar um fundo aqui, né? Vou fazer melhor, eu vou criar uma camada aqui de cor sólida e vou pegar uma referência aqui na própria imagem. Ok. Vou aplicar uma sombra aqui no texto, só para a gente separar o texto do fundo, né? Dar um pouquinho mais de volume. Vou pegar uma cor de referência aqui, da própria imagem, para a gente projetar a sombra também. Para dar uma sombrinha mais bacana, mais realista. Ok. Agora vamos fazer a mesma coisa utilizando uma forma pré-definida, mas você pode usar a imagem que você quiser. Então você pode usar um texto, você pode usar um retângulo, um triângulo, um círculo. Eu vou criar uma nova camada aqui em cima e vou pegar a ferramenta Elliptical Marquee aqui e vou fazer uma seleção. Vou fazer uma seleção em forma de círculo. Ok. Vou preencher aqui essa camada, né, com a cor. Veja que foi preenchida. Agora eu vou habilitar aqui a camada de cima e vou, da mesma forma, deixa eu só desfazer essa seleção. Create Clip Mask, ou adicionar a máscara de corte. E está aqui, da mesma forma. Se você ajustar, veja, distorcer, você vai continuar com as mesmas características de máscara. Eu vou pegar aqui outro exemplo, vou criar outra camada, vou pegar uma imagem aqui personalizada, escolher uma imagem qualquer aqui, pegar essa ave. Preencher ela de branco aqui. Da mesma forma, vou aplicar uma máscara de corte. Deixa eu aplicar um contorno aqui, só para você ver que realmente, né, veja que conforme eu vou movimentando a ave, a imagem, né, que está, no caso a imagem que está acima, ela vai mudando de região na imagem também. Então, para recapitular, você vai abrir uma imagem no Photoshop, vai selecionar a ferramenta texto, vai digitar o texto da sua preferência, vai ajustar a formatação ideal, duplicar a camada que você está usando como referência, ou seja, a camada que você vai aplicar no texto, vai deslocar ela para que ela fique acima do texto, vai aplicar a máscara de corte e posicionar a imagem ou o texto de acordo com a sua necessidade. Simples assim.
você também pode usar imagens personalizadas ou imagens pré-definidas para poder aplicar o mesmo efeito. E aí, curtiu as dicas? Para receber mais dicas como essa e um vídeo exclusivo que eu preparei para você, você pode clicar aqui, se inscrever agora e você também pode usar os comentários para dizer o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Beleza? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!